ter voz, dizer assim, ó, estou aqui, sou um dos integrantes, né? Eles fazem a gente se sentir gente, né? Você falar assim, poxa, passei uma vida inteira no anonimato, escondido aí, invisível aos olhos do mundo, e de repente aqui você começa a se inserir no social mesmo, né? Ter acesso à cidade, você aprende a levantar a cabeça quando uma determinada poder político te diz que você não cabe ali, que você tem que morar nos guetos, nas favelas, você fala assim, opa, baixa sua bola que eu tô aqui, eu tenho espaço, eu tenho tanto direito quanto você. A terra, o direito à terra é um bem comum. O direito à cidade é um bem comum, eu posso estar onde eu quiser. Eu falo assim, eu fui muitas vezes na Caixa tentar comprar um apartamento, comprar uma casa, eu nunca consegui. Aquele ditado assim, você tem que fazer e ficar, porque você tem que acreditar a partir daquela hora que você vai realizar um sonho, o seu objetivo e sair daquela vida terrível que a gente vivia. Ou comia, ou jantava, ou almoçava, ou pagava aluguel, né? Tem um dado interessante do Núcleo de Mediação de Conflitos da Prefeitura de São Paulo, que são mais de 52 mil famílias em conflitos fundiários. Ou seja, 52 mil famílias ameaçadas de reintegração de posse. Isso é uma Pindamonhangaba. Né? Então, isso no município de São Paulo. Então você imagina falar assim, não, tira uma Pindamonhangaba e joga na rua, no município de São Paulo todo. Né? Isso é um movimento, embora não seja um movimento organizado, com estatuto e tal, isso é um movimento da sociedade, digamos, né? dos moradores mais pobres, de tentar viabilizar a sua habitação do jeito que dá, né? Da maneira que dá. E nesse caminho, a população foi compreendendo que organizar-se, formar grupos para pleitear, para poder batalhar politicamente para essas coisas era a maneira mais interessante. Então, quando a gente fala de autogestão, a gente está discutindo normalmente o caminho, uma trajetória de um desses movimentos, que é um movimento que luta por produção de moradia e que muitas vezes usa a ocupação como uma estratégia de luta. Para fazer luta, você precisa de fato fazer algo que vai simbolizar a luta naquele momento. O que simbolizava naquele momento? Nunca, né, ninguém tinha se ousado a ocupar um prédio. Então, as ocupações de 84 até 87, 88, né, elas são ocupações massivas. E sem muito, assim, não tinha muito um projeto do que ia acontecer, né? As pessoas se reuniam e ocupavam o terreno e marcavam o terreno com linha, né, com linhas no chão, piqueteava, colocava a linha no chão e cada um fazia um barraquinho como dava e começava essa luta. Desses movimentos surgem tanto ocupações que permaneceram, foram ocupações espontâneas que permaneceram depois e se consolidaram, como também essas ocupações foi a base concreta para a organização do movimento de moradia. Porque nesse momento, tanto para enfrentar, né, as possibilidades de despejo, né, que vinham, quanto também para formular uma proposta para o poder público, já não dava para ser essa forma espontânea mais. Você tinha que ter algum nível de organização. Então, dessas primeiras ocupações, né, então eu falo que o movimento ele surge de uma ação muito concreta. Ele primeiro ocupa e depois se organiza. Ninguém se organizou para ocupar, né? Foi uma história progressiva de institucionalização dessa produção
com participação social e assistência técnica. Na Prefeitura de São Paulo, quando esse programa se institucionalizou, ele também institucionaliza a participação dos escritórios pilotos de assessoria técnica. Eram jovens recém-formados que naquela conjuntura tinham muita vontade de trabalhar com participação social. Então, a hora que você faz um conjunto habitacional com 1.000 casas iguais, idênticas, esparramados sob um assentamento ortogonal, distante da cidade, distante da possibilidade de trabalho, distante da possibilidade de atendimento de educação, de saúde, de lazer. O recado que você está dando é o seguinte: olha, essa casinha é uma casinha para você ficar aí enquanto der. A hora que você puder, você arruma algo melhor. E com isso você está trabalhando para alimentar o déficit. Se você conseguisse, ao contrário, construir conjuntos com dignidade de implantação, de construção, de área construída, a pessoa sentiria, a família sentiria uma mudança de gradiente na sua qualidade de vida. E se estabeleceria nesse lugar, desde que inserido na cidade. E essa seria talvez a maior ferramenta para a gente ir diminuindo, de fato, o déficit, porque a gente iria criando uma memória de qualidade. E essa memória de qualidade, com o passar do tempo, seria assimilada pela sociedade como algo a ser mantido, a ser obtido nesse assunto habitação de baixa renda. Eu costumo lembrar que nós entramos nesse período com do Minha Casa Minha Vida, né? Mais de 7 milhões de moradias, de déficit habitacional, e construímos mais de 4 milhões e saímos desse período com mais de 7 milhões de moradias como déficit habitacional, que é uma matemática que você só entende se entender que a mercadoria casa, a mercadoria habitação está ligada a um pedaço de cidade, que não é reproduzível. Ela é uma mercadoria especial. Não significa necessariamente que produzindo mais você vai baratear. Dependendo da falta de regulação do uso do solo, que é o que aconteceu no Brasil, apesar de toda a legislação avançada que nós temos na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, o que nós tivemos foi um espetacular movimento especulativo que colocou dentro do déficit grande parte de uma população que não estava dentro do déficit. Não é só uma falta de casinhas, né? Assim, a questão é uma falta de futuro para as pessoas, né? Um dia eu ouvi de uma assistente social que tem arquiteto que pensa casa para gente e tem arquiteto que pensa casa para pobre. Isso é muito importante. Tá? A gente tem que pensar casa para gente. Tem gente que tem muitos recursos, pode ir no mercado, mas tem gente que não tem recursos. Nós não podemos pensar uma arquitetura pobre para pobre. Nós temos que pensar uma arquitetura austera para todo mundo. Com a qualidade técnica necessária, com a qualidade de projeto, com um projeto que seja, né, de fato, dialogue com a cidade, que seja construível financeiramente também, que o céu não é o limite, né? Mas que tenha, essa é a responsabilidade da assessoria, mas que tenha também a cara das pessoas que estão lá, que tenha também, se realize, né, as questões, não vou falar os sonhos, mas assim, a perspectiva das pessoas, né, que ela consiga se enxergar ali. Tem que ter a moradia, tudo em volta de você, né? E nós tínhamos esse governo que ele se preocupava muito com isso, que foi bem na gestão do Lula, da Dilma, que nós tivemos Minha Casa Minha Vida Entidade, que foi um programa muito bom direcionado para a moradia, né? Um programa que nunca existiu na história desse país, né? Minha Casa Minha Vida, ele foi formatado, né, para a atuação das construtoras, né? A gente tem uma realidade da crise, né, de 2008, né,
E uma das indicações dadas pelo governo federal, também com a criação do Minha Casa Minha Vida, era que houvesse alguma ação anticíclica nesse processo, né? E que foi teve sucesso, né? Sobre esse critério ele teve sucesso. Só que o programa em si ele foi estruturado como um programa para atender as construtoras, né? Que tem uma importância, tem importância como agente econômico, mas não é o mesmo agente que um movimento social, né? Então, inicialmente o Minha Casa Minha Vida surgiu sem o entidades, né? Mas com a briga dos movimentos de moradia junto ao governo federal foi criado um programa específico para as associações, né? Para os movimentos organizados assumirem essa execução completa do projeto. É esse arranjo de que você tem, de um lado, o Estado, né, a Prefeitura de São Paulo, no primeiro momento, depois a Caixa Econômica, né, representando o governo federal como quem tem o recurso financeiro, e ele transfere esse dinheiro diretamente para as associações, ao invés de fazer processos de contratação de projeto, né, licitações públicas para contratação de projeto e depois para a contratação da obra, transfere esse recurso diretamente para as associações e elas vão gerir esse processo como um todo. Você pega o recurso e passa para a população, ela passa a gerir o empreendimento. Então ela contrata o arquiteto, ela contrata o serviço técnico necessário, ela compra o material e ao fazer isso ela imprime ao desenho, ao projeto, com muito mais clareza as suas reais necessidades. Então a casa que surge desse projeto é uma casa muito mais perto do real desejo daquela família, da família de origem de demanda, né? Nesses processos a gente enfrentou todas as dificuldades que uma incorporadora e uma construtora enfrentam na viabilização e nos riscos que isso envolve, né? Sem ter daí o interesse da entidade, não é ter lucro com isso, né? Não consegue se estruturar nesse sistema e o projeto em si não é moldado para isso, né? Então ela está ali sem estrutura para produzir um empreendimento único, né? Tendo que enfrentar toda a burocracia e todas as dificuldades que é normal dentro da construção civil. O programa ele vem exigindo isso, que a gente tenha a participação das famílias nas mais diversas instâncias, não é só naquilo que as pessoas consideram secundário, né? As famílias têm obrigatoriamente que participar da gestão dos recursos da obra. Isso para mim assim é um aspecto do programa Minha Casa Minha Vida Entidades enorme, acho que tem um significado do avanço da política pública, né, que considera que essas pessoas, sim, elas têm capacidade de compreensão, elas intervêm, elas estão aptas e elas fazem gestão sim. Né? Estar com o movimento é um privilégio nesse ponto de vista, porque a gente pode potencializar a participação das pessoas em várias escalas. A cada ano que foram se passando, nós fomos se aprimorando. Mas se aprimorando aonde? Dentro das lutas políticas, mas também dentro da luta com o poder público. Como? Ajudando a elaborar resoluções, ajudando a elaborar programas. Não foi simplesmente só ocupar, mas a gente foi aprimorando, né, e ajudando a construir mesmo, não o tijolo, não, mas a construir, a formalizar projetos mesmo, né? Uma coisa é a pessoa se inscrever, entre aspas, na prefeitura, numa lista e ficar esperando a chave do imóvel. Outra coisa é a pessoa contatar lideranças de movimentos populares, participar de reuniões, tentar compreender esse processo. E, em geral, essas pessoas participam desde a compra do terreno. Quer dizer, elas vão... Uma série de oportunidades serão dadas a ela
para compreender não só a questão habitacional, mas a própria questão da cidade, de como é que se produz a cidade, do lugar que elas ocupam na cidade, dos lugares que elas podem vir a ocupar na cidade, o preço da terra, o preço do material de construção. Os movimentos aproveitaram, né, a chance daquele recurso comprar os imóveis, e a gente conseguiu, né, para mim um feito também naquela época, né, de você fazer as reformas do prédio. Foi aí que começou, que o programa PAR, ele permitiu que você fizesse as reformas no prédio. Porque às vezes as pessoas pensam, tem um prédio ali, vamos lá ocupar e pronto. Não é assim, em volta de tudo isso, tem um critério que é colocado da própria entidade, regimento, né? Porque senão fica solto e não consegue durar 28 anos no Brasil a entidade e também manter esse grupo de pessoas, né? A ULCM, ela costuma ser um guarda-chuva, assim, onde que os filiados ficam aqui embaixo, né? E ela fica fomentando, né? A ULC, ela foi formada dentro da Associação dos Trabalhadores da Moca, que é de 1979, né? Logo quando eu cheguei na ULC, ainda se tinha trabalho de operários nas fábricas, porque a Moca, ela sediava alguns cursos do Senai, então tinha pessoal fazendo, estudando, enfim, né? E também a luta ela era pelas as famílias, principalmente mulheres, mães de criança, que trabalhavam nas fábricas, porque a Moca ela foi um bairro operário, né? E a luta era por creche, porque as pessoas não tinham deixado filho, enfim, né? Ela foi se dando com esse argumento e também logo adiante lutando por tarifas sociais nos cortiços, porque já tinha cortiço, mas aí entendeu que era preciso fazer mais, né? E o mais acho que era a luta por moradia na área central. Em 13 de julho de 1997 nós fazemos a primeira ocupação. Nós ocupamos com 1.050 famílias na época e fomos ocupar um prédio, né, ali na Rua do Carmo, no centro ali, né, perto do Poupa-Tempo, e que ela era do governo estadual, né, e que nós permanecemos ali na época por 57 dias. E o movimento social, ele faz o papel do Estado, porque o papel do Estado é fazer as ações afirmativas para diminuir a desigualdade. E eles não fazem, eles fazem o papel de opressor. Quando nasce o movimento organizado por moradia e assume esse papel do Estado, eles viram alvo também, eles começam a ser perseguidos, o que deveria ser o contrário, porque o movimento social ocupa uma lacuna deixada pelo Estado, que começa a organizar as famílias para dizer assim, ó, você tem direito, isso está na Constituição, você não invade nada, você ocupa, é um direito legal. Você não é criminoso, criminoso é outros, não são vocês. Vocês têm o direito à cidade, têm o direito de ir e vir, vocês são pessoas com direitos legais. Tem muito apartamento, prédio vazio, terreno, que pode virar moradia. Mas o que acontece? Nossos governos, no geral, não pensam no pobre ou no bem-estar social. Ele pensa em privatizar, vender, arrecadar, não sei para quê, se não vai investir no social, nas políticas públicas. A gente quer o que é nosso, quer por direito nosso. A gente quer a nossa moradia, a gente quer uma vida digna, quer o direito ao estudo. E assim, o nosso crescimento até aqui é surreal. O edifício da Andara, ele foi feita uma concessão para a nossa entidade em 2010, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente, né? E aí ele ficou, esse prédio aqui, ele era do Ministério do Trabalho. Quando o Ministério do Trabalho foi para Barra Funda, ele ficou parado, ficou aqui fechado durante uns 10 anos. Aí quando foi passado para a nossa entidade, a ULCM, aí foi feito todo um projeto, aí
A reforma começou no final de 2014, começo de 2015. Aí essa reforma, ela durou 2 anos e pouco. Aqui mora 120 famílias. E aí, agora no final, no começo de janeiro de 2018, a gente mudou definitivo. Eu estou nesse movimento, já completou 18 anos. 18 anos é uma vida. Não foi fácil, mas até que nós chegamos aqui. Estou muito feliz, porque do jeito que eu pedi, que eu falava que eu queria vir morar na Maria Domitila, né? E o coordenador sempre falava para mim, isso aí é um projeto, você quer morar ali? Não quero, eu quero Maria Domitila. Mas por quê? Não, eu não quero Maria Domitila. Eu botei na minha cabeça e falei, não, é lá que eu vou morar. Fiquei esperando e foi passando o tempo e Deus me honrou, eu consegui o meu apartamento do jeitinho que eu pedi. A gente viu daqui do zero, construindo do zero. Isso que é maravilhoso também, que eu nunca pensei que eu ia conseguir do zero ver onde eu vou morar, onde 245 famílias vai morar, e é muito bom, eu gosto. Porque o sonho de qualquer cidadão é sua casa própria, né? Aí devido a isso eu comecei a participar. Duraram o quê? Estou com 2 anos aqui no apartamento, 1 ano e pouco, quase 2 anos. Foram 11 anos de luta, né? Passei por pensão, cortiço, então não foi fácil. A trajetória também é muito difícil, ocupações que a gente tem que fazer, né? Já fui até para Brasília também, para poder a gente conquistar o que a gente quer, a gente tem que mostrar para o poder público que está na Constituição, a gente tem um direito à moradia. E eu estou na luta dos 11 anos, eu estou aqui desde 19 de 3 de 2009, estou na luta, nunca faltei nenhuma reunião, sempre fui na luta. Meu marido teve doente, ficou internado, eu na luta, eu nunca faltei. Mesmo assim, até hoje, os 11 anos que eu tenho, eu nunca faltei e nem quero faltar. Às vezes eu tô deitada ali e fico pensando assim, meu Deus, esse quarto é meu. Porque assim, eu sempre morei em fundo de quintal. Na última casa que eu morava, nas 2 últimas que eu morava, não tinha janela no quarto. Tinha janela no banheiro, mas não tinha janela no quarto. Então eu nunca tive um quarto assim, ó, agora eu tenho uma janela, eu posso olhar a rua. Não podia olhar a rua. Eu morava no fundo, né? Então não tinha como olhar a rua. E eu não tinha janela no meu quarto. Meu quarto era baixinho. Quando eu mudei lá, era tudo cheio de fio por lá de fora. Meu marido ainda colocou por dentro, sabe? Tentou melhorar a situação. Aqui é o meu mimo, né? Meu cantinho. Hoje eu posso falar que eu tenho um lugar onde porque quando você mora de aluguel, você tá no seu lugar, mas não é seu. Pode chegar de repente a dona fala, desocupa a casa que eu preciso. E no meu apartamento eu chego, eu olho e fico assim, nem caiu a ficha ainda, né? Que isso aqui é meu. Apesar da luta, que eu tô aqui merecidamente, mas mesmo assim, né? Não caiu a ficha que isso aqui é meu. Porque se fosse para eu comprar com o salário que a gente ganha hoje, era quase que impossível. Poder ter acompanhado as famílias, não só o meu crescimento, de todos nós, a família, desde quando a gente começou até agora, nossa, é muito, muito, muito gratificante, sabe? As pessoas falando de estudo, falando de o que elas querem, o que elas gostam, decidindo, brigando, mas eu não quero essa porta, eu quero isso desse jeito, eu quero escolher a minha pintura desse jeito, assim, isso é muito gratificante, porque assim, ela sabe o que é, até onde ela pode ir, o que ela pode escolher, é a base de tudo, sabe? O empoderamento feminino é surreal nessa construção toda. Hoje eu quero muito mais da vida, eu quero que os meus filhos queiram muito mais da vida, não quero que eles passem jamais pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? E é o que eu tento passar para eles. A partir do momento que você tem a casa própria, você pode estudar, você pode adquirir um carro, viajar, ou seja, é a porta de entrada para os outros sonhos. Precisava morar, participei do movimento, consegui o meu objetivo. Hoje moro aqui no Dandara, que é um excelente reempreendimento, com boas administração, claro, pessoas à frente que a gente tem,
E eu só tenho noção de agradecer mesmo. Feliz? Muito feliz. Para você ter noção, abrir mão de cirurgias na minha vida, caríssima, para guardar dinheiro pro meu apartamento, para fazer algumas coisas, né? Olha, o que eu acho do meu apartamento é um pedacinho do céu, aqui na Avenida Ipiranga. E outra coisa também, foi eu que escolhi aqui, no fundo, porque eu falei assim, a gente acompanhou toda a obra, vinha visitar e tudo, né? E nas visitas, eu prestava atenção ali, não era o tamanho do apartamento, eu prestava atenção, era o barulho, porque aqui não tem barulho nenhum. Você chega, parece que você não está nem na Avenida Ipiranga, é um silêncio total. Aqui para lavar roupa, não preciso nem de máquina, nem nada, que o vento é muito bom. Então aqui é tudo de bom, então não tem coisa melhor. O que mudou muito na minha vida foi em termos de ambiente, de vida, de eu viver. A minha vidinha, assim, melhorou muito. Porque você fecha a sua porta, você toma seu banho, veste sua roupa, se deita, deixa a janela aberta, se não quiser, dorme com ela aberta, não tem problema. Então isso mudou muito no meu particular, no meu corpo. Não vê mais banheiro limpo, porque quem mora junto com um monte de gente não tem banheiro limpo, não tem controle de nada, filha. É uma coisa sem limites. Você vive porque é obrigado a viver. E tendo, assim, eu não sou estressada não, eu sou desse jeito que eu sou, tudo pra mim tá bom. Então eu gosto de brincar com as crianças, muita criança, um chega da escola, outros vêm, porque estuda, né, que é pra ter o leite, que é pra ter as coisas. Eu, pra mim, filha, a minha vida tá ótima agora. Acho que se eu morrer hoje, eu realizei um dos meus sonhos, que é uma moradia digna, ver as contas no meu nome, que eu nunca vi isso. Nunca. Minha conta de gás, minha conta de luz. Assim, pra mim isso já tá suficiente. As minhas conquistas começou há 19 anos atrás, quando eu coloquei uma direção na minha vida. Eu costumo até brincar assim, tipo, a minha asa cresceu, né? Eu fui com a asa muito pequena, de repente ela cresceu e bateu asa. Eu bati asa e voei, né? Você tá com uma cara que eu tô assim. Tô voando. Carregando peso e sorrindo. É difícil, né? Só que é você insistir, né? Persistir e desistir nunca, né? Quando todo mundo fica pelo meio do